Bora falar sobre as sociedades de castas, como é o funcionamento das estruturações e das hierarquizações desse tipo de sociedade. Então, a gente observa que é um fundamento, é uma estruturação, é uma estratificação que está presente tanto em sociedades antigas, mas também em sociedades atuais. Perdura até hoje, embora que tenha o processo de globalização, ou seja, de ocidentalização do mundo gerado pelo capitalismo em geral, mas mesmo assim ela resiste em alguns lugares. Temos como exemplo, no mundo antigo, na antiguidade, a Grécia e a China. Vou pegar, por exemplo, Atenas, as pessoas que eram nascidas na cidade de Atenas, quando tinham pais que também eram atenienses, elas possuíam o direito de participação política, né, que são chamadas de eupátridas ou bem-nascidos. E outras castas, elas acabavam que elas não tinham direitos de participação política no modelo aristocrático. Depois a gente vai ter a mudança para a democracia em Atenas, e aí vai ter uma participação de todas as castas, né? Não vai ter mais esse sistema de castas, vai ter uma diferenciação aí, vai continuar os estratos, mas de maneira menos rígida. E a gente tem também, aqui outros dois exemplos, Japão e a Índia. Nessa aula aqui em particular, a gente vai tratar do caso indiano, que talvez seja um dos mais conhecidos, né, antigos e também que perdura na sociedade atualmente. Então ele é um sistema que vai se estabelecer, que vai se consolidar por volta aí de 3.000 anos atrás. É um processo longo, enfim, e que há muita discussão de como ele começou, mas ele deriva, obviamente, da religião hindu, né, a religião com um predomínio maior de pessoas na Índia até hoje, né, o hinduísmo, a partir do qual, né, um deus chamado Brahma, para a gente pensar que eles são politeístas. Na Índia a gente tem mais de 2.000 deuses, então são muitos deuses, mas Brahma seria o deus criador do universo em geral e a partir do qual as suas partes vão gerar na mitologia hindu a formação das castas. Então, quais que são as bases de hierarquização que a gente tem no sistema de castas indiano? Então, a religião, a etnia, cor, hereditariedade, ocupação profissional. Tá, todo mundo é hindu, mas vão ter rituais, vão ter ritos, práticas, celebrações que vão ser diferentes entre as castas, beleza? Questão da etnia, né? A Índia é praticamente um continente, é grande pra caramba, a quantidade de gente também é enorme. Então, por óbvio, vão existir diferenças de características físicas, até por conta da própria formação da Índia, né, que povos indo-europeus que vão chegar de lugares distintos, enfim, e vai se diferenciar também na questão da cor, por mais que nós, ocidentais brasileiros, enfim, olhemos para os indianos e entendam que eles têm uma mesma cor, mas não, vão ter diferenças de gradações que vão também entrar no sistema de castas, e principalmente na questão da hereditariedade, ou seja, é passado de pai para filho. Né? Você é de uma família e a sua família ela é de uma casta específica, o seu filho ele também vai ser daquela casta específica. E muitas vezes vai ter a ver também com a própria profissão, ou seja, o filho faz o mesmo trabalho que o pai fazia, né? Muito tradicional, então, portanto, essas sociedades aqui que a gente está falando. A partir dessas características que são citadas aqui, a religião, da etnia, e vão estabelecer as castas, a gente vai ter, portanto, a designação da organização política, vai estruturar a organização política a partir das castas e também a questão econômica, ou seja, a distribuição de riqueza, todo é estruturado a partir das castas. E aí vocês podem me perguntar, mas até hoje, professor, esse pessoal segue essa tradição aí tão antiga?
até hoje. Embora formalmente, ou seja, através das leis, o sistema de castas indiano ele tenha sido proibido em 1950, mas ele vai resistir, né? Não sem gerar bastante conflitos na sociedade em geral, porque a gente tem a introdução do capitalismo de maneira agressiva mesmo na Índia, a partir da colonização que a Inglaterra vai empreender sobre a Índia, principalmente ali a partir do final do século XVIII, começo do XIX. Então, realmente, hoje se mistura, né, nesse país as classes sociais, que é algo próprio do sistema, do modo de produção capitalista, com o sistema de castas, né, a sociedade de castas que vem da religião hindu. Mas existe até hoje, perdura até hoje, com muitos conflitos, enfim, e muita complexidade também para entender. Então, quais são as castas na Índia? Aqui a gente estabeleceu 4 castas principais, as 4 maiores castas. Isso não significa que só existam essas, porque existem subdivisões, existem subcastas, e cada região pode adotar um modelo diferente. Então hoje a gente tem mais de 2.000 castas na Índia, de divisões que apareceram, que surgiram depois do tempo. Mas inicialmente são essas aqui as principais, é a partir delas que vão se dividir outras tantas. E claro, essas existem até hoje e elas são grandes agregadores para a gente poder entender a complexidade dessa sociedade. Então, 4 castas. Os brahmanes, ou brahmanes, que é uma casta sacerdotal e de pessoas letradas, pelo menos assim é considerado a partir da religião hindu. Então, são pessoas aí que são consideradas as superiores nessa sociedade, elas estão no topo da pirâmide, essa casta aqui. A gente tem que lembrar que também essa chamada de casta sacerdotal, o sacerdote no hinduísmo ele não é o mesmo tipo de sacerdote que a gente tem no cristianismo. Por exemplo, o padre no catolicismo não pode casar, que não pode ter alguns tipos de relações, não é o mesmo caso da Índia, então é um pouco diferente lá. Só para vocês entenderem também outra coisa, os casamentos lá são sempre entre castas, né? Pelo menos quem segue a risca o hinduísmo dessa forma. Abaixo dos brahmanes, a gente tem os kshatriyas. Os kshatriyas, eles inicialmente são designados como guerreiros, né, num período aí anterior, ou, portanto, a gente pode traduzir isso como militares, e hoje, principalmente, pessoas que cuidam, que se envolvem com a administração pública em geral. Abaixo dos kshatriyas, os chamados vaishyas. Os vaishyas são artesãos, comerciantes, agricultores. É a casta da qual fazia parte o Gandhi, né? O Gandhi ele era dessa casta, né? O Mahatma Gandhi, que foi um militante político, pacifista, em geral, pela libertação, pela independência da Índia no século XX, né, contra a Inglaterra. Ele era um advogado, a família dele era de comerciantes e ele participava dessa casta aqui em geral. Abaixo dos Vaixás, a gente tem os Sudras, que são trabalhadores manuais, antigamente tratados como servos. Na estruturação aqui do sistema de castas indianos, como a gente tem que pensar uma espécie de corpo social, né, de Brahma, do deus Brahma, que os Brahmanes seriam a cabeça, então aqueles que pensam, aqueles que estudam, aqueles que estão ligados ao saber, né? Sacerdote tem a ver com isso, né? Saber, as duas coisas estão ligadas de certa maneira. Os sudras seriam os pés. Então, o último, dentro desse formato de corpo, né, que a gente tem as castas aqui como membros, os sudras estariam ali nos pés. E tem uma casta, ou na verdade, um grupo social que ele não está entre as 4 castas, ele não é considerado uma casta, né, o sem casta. São os Dalits ou párias.
pessoas aí que são marginalizadas, que são excluídas socialmente, que vão fazer os trabalhos que nenhuma das classes, das castas aqui, querem fazer. Dentro da tradição hindu, os sudras seriam aqueles trabalhadores que vão servir os demais, os brahmanes, os kshatriyas e os vaishyas, beleza? Mas, ainda assim, existem trabalhos, como, por exemplo, recolher lixo, trabalho de coveiro, que os Dalits eram designados. Eles também são chamados de intocáveis, porque existe toda uma noção de pureza e tal, que esses Dalits eles seriam pessoas sujas, né, imundas. Então existe hoje na Índia uma luta dos Dalits, dos párias, para tentar se reinserir na sociedade, para tentar encontrar seu lugar na sociedade, porque a maioria dessas pessoas acabam que são as que menos são alfabetizadas, as menos que conseguem entrar na universidade, as que estão mais em situação marginal de desemprego. Então, nessa foto aqui, por exemplo, né, a gente está vendo aqui uma senhora, uma mulher, que ela participa dessa classe social, dessa casta, né, no caso aqui, sem casta. Ela é uma pária da sociedade. Estão fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, né, nesse período, então sobra para essas pessoas. Enfim. Características, então, dessa sociedade, assim, para a gente finalizar aqui, o sistema de castas, a imobilidade social. Se você nasce numa casta, você não migra para outra, você fica nela para sempre, não tem como você sair, não tem mobilidade, então é fixo o sistema. Hereditariedade, que você herda, portanto, a casta da sua família, do seu pai. Endogamia, que é o casamento dentro das castas. Então, geralmente, né, brahmanes casam com brahmanes, kshatriyas com kshatriyas. E é claro que no mundo ocidental, os casamentos eles tendem a mudar um pouco, né? Os casamentos lá são arranjados. Então, agora tá tendo bastante complexidade em relação a isso, porque dentro da lei não existe mais a proibição de casamento entre castas, né? Até porque não existem mais castas dentro da lei. Mas na tradição, na cultura, as pessoas acabam, em boa parte, em boa medida, não estou falando que todo mundo faz isso, mas tem uma população ainda significativa que ainda segue essa tradição, ou seja, casando só dentro da própria casta. E os casamentos que eles acontecem entre castas, eles acabam esgarçando o modelo de castas, né? Esmaecendo as rigidez que acontece. Há também regras de alimentação que, por exemplo, na preparação dos alimentos, uma mesma casta, ela não vai designar uma outra casta para, por exemplo, fazer o almoço, né? Tem que ser alguém da própria casta que faça isso, né? Não deixar para um outro, dentro da tradição. Proibição de contato entre as castas, então, como eu falei, né, esse contato social ele é mínimo e no caso de relações sexuais isso não existe do ponto de vista da tradição, né? Claro que a gente tem as mudanças aí acontecendo. E a especialização hereditária, como eu falei, aquela coisa de seguir a profissão do pai. E no fato de hoje ter mais de 2.000 castas na Índia, ela se dá justamente pelo aumento da variedade do número de ofícios e de profissões. Então vai acabar acarretando essas diferenças aí, estruturais no modelo de castas. Eu acho que por hoje é só. Na semana que vem a gente fala sobre as sociedades estamentais e começa a falar sobre as sociedades de classes, que tem muito a ver com a nossa, mas não que a nossa também não tenha alguma coisa parecida com o sistema de castas, né? A gente vê que tem algumas coisas na sociedade brasileira que são muito tradicionais, que em determinados momentos você fica chocado. Enfim, então é isso por hoje.